né, e agradecendo, né, por nos atender o pedido, estar aqui conosco no dia de hoje. Bom dia a todos, bom dia, Tancredo, aos ouvintes. É uma satisfação estar aqui em Tubarão, é uma cidade que eu gosto bastante. E vamos lá que temos algumas coisas para esclarecer e passar para os nossos ouvintes. Bom, Patrícia, a gente acompanha o teu trabalho, tu já fosse candidata a deputada federal pelo PL, fez uma mudança para o PSD e a gente queria entender e queria também que o nosso ouvinte ficar sabendo, né, de toda essa sua movimentação política para poder estar participando desse pleito. Nós tivemos aqui no dia de ontem o João Rodrigues aqui conosco, né, pré-candidato ao governo do estado, o Chiodini, né, pré-candidato a vice e atual deputado, né, estivemos aqui junto também o Espiridão Amin, senador, pré-candidato a senador, e o Antídio Lunelli, atual deputado estadual, também pré-candidato ao Senado. Os 4 estiveram aqui juntos, tivemos aqui uma entrevista muito boa, de quase 2 horas de programação, e onde foi discutido muitas coisas do estado. E a gente sabe que você esteve reunida com a estrutura do PSD, o presidente, o pré-candidato ao governo, né, para poder trazer, né, a sua participação nesse pleito eleitoral. A senhora agora está como pré-candidata ainda, né, porque sempre lembrando aqui o ouvinte, as convenções partidárias são de 20 de julho a 5 de agosto, onde define aí não só as pré-candidaturas como as coligações. E a gente vê, né, que você tem feito também uma grande movimentação. Queria que né, você colocasse aqui para nós essa movimentação na mudança do partido. Tancredo, eu sempre fiz política sem estar participando da política, né? Desde novinha sempre gostei de ajudar, apoiar, né, causas mais sociais. Então hoje, o que é que eu faço? Desde 2023 que a gente vem trabalhando com autismo, vemos trabalhando com combate ao câncer. Já sou madrinha do agronegócio feminino aqui do estado, não só do estado do Brasil, e já temos alguns trabalhos feitos, né? Então hoje, o que é que eu vou dizer para ti? Eu saí do PL e fui para o PSD porque eu acredito que a direita tem que ser verdadeira. A direita tem que realmente fazer um trabalho para o povo, não para alguns. Então, as pessoas às vezes me perguntam, por que você saiu do PL? PL, Patrícia Lisboa, 22, como eu falei para você antes, né? É a data do meu aniversário. A gente acredita bastante, né, na ideologia de um partido, mas quando você não vê que aquela ideologia não combina com a tua, então você tem que tomar posicionamento. E eu acho, Tancredo, que não deveria existir, eu acho que deveria existir não partidos, deveria existir o tratamento com o povo. Esse negócio de direita e esquerda não deveria existir, a minha opinião, né? Porque as pessoas acabam sofrendo. Se você sair hoje e perguntar aqui em Tubarão, né, quem é que precisa de autismo, né, fazer tratamento do espectro autista, várias pessoas estão precisando e o governo e o município está fazendo o quê para isso, né? Porque eu sou de direita, porque eu sou de esquerda. Eu acho que a gente tem que cuidar mais das pessoas. Então, a minha saída do PL foi não pelo partido em si, é porque eu acredito no meu trabalho, eu acredito nas pessoas e eu acho que o povo precisa mais de uma atenção verdadeira, mais de uma atenção específica para o tratamento, né? Eu tenho 6 bandeiras para trabalhar: o autismo, o combate ao câncer, o agronegócio feminino, migrantes, o emprego para os jovens a partir dos 14 anos e violência doméstica, né, contra a violência doméstica. Mas hoje, especificamente, eu gostaria de falar sobre o autismo, porque são muitas demandas, Tancredo. Nós temos aqui hoje o aumento de 40% desde 2023 aqui no estado. Aumentou o autismo, aumentou 40% de 2023 para cá, mas não aumentou os cuidados. Você sabia que no estado todo nós só temos 16 municípios que dá atenção para o autista? Aqui em Santa Catarina, 16 municípios. Então, o aumento houve de 2023 para cá e não teve aquele cuidado público, né? Os governantes não estão fazendo nada. E essas pessoas, elas questionam, elas me ligam, elas mandam mensagens,
elas precisam de uma atenção hoje, não é amanhã, e fica tudo na fila de espera. Isso tem que acabar. Uma mãe que tem um filho de 40 anos, porque o autismo, gente, não é só criança, temos adultos autistas. As pessoas acham que o autismo, é só criança de 6, 7 anos. Não. O que é que vamos fazer futuramente com esse adulto? Como é que ele vai trabalhar? Como é que ele vai ter uma moradia? Essa mãe que está cuidando desse autista, o que é que ela pode ganhar? Né? Que eu acho que essa mãe deveria ter uma bolsa, né, para cuidar do filho. Não Bolsa Família. Mas ela merecia ter uma bolsa para cuidar desse filho, porque ela não pode trabalhar. Nem criança e nem ele adulto. Outra coisa, autismo, já me perguntaram, né? O autismo pegou com a vacina? Se pegou com a vacina, não. Autismo é uma realidade e não tem cura. A gente tem que trabalhar com isso a vida toda. Não tem cura. São pessoas que vão precisar de uma atenção para o resto da vida. Tem uns 40, 50, 60, ela é autista. Né? Então, às vezes as pessoas falam assim, é criança, está com 2, 3 anos, mas aquela criança vai crescer autista. A gente vê, Lisboa, aqui, a tua participação na TV também te deu uma visibilidade grande. E tu também trabalhava pautas lá interessantes, né? Na TV, e pela sua formação, também que é na área do direito, né? De tratar com o dia a dia das pessoas, né? As necessidades. Isso também fortalece a tua pré-candidatura? Bem, eu comecei, como eu te falei, né? Desde adolescente que eu sempre gostei de ajudar pessoas e fazer essa parte social. O meu programa também foi uma porta aberta para ajudar, sempre da atenção de ajudar aqueles que precisam. Por que hoje eu sou madrinha do autismo? Né? Quando foi que eu comecei a ser madrinha do autismo? Tem uma história, Tancredo, antes, né? Eu conheci a Marilyn em São Paulo. Eu fui convidada para a inauguração de um filme de um amigo nosso, um empresário, o Antônio, lá do Monte, também um dos diretores da Jovem Pan. E lá eu conheci a Marilyn, que tinha um filho na época com 13 anos de idade, que é o Gabriel. E ela veio me falar a realidade dela. A gente fica ouvindo falar de autismo, mas a gente não sabe realmente como é. E a Marilyn me ligava de madrugada, né, dizendo que o filho estava tendo crise. Enfim, e aquilo começou a me chamar a atenção. Outra coisa também que eu passei e senti na pele foi sobre o meu neto, que nasceu com gastroquise e ofolocele. São doenças raras. E ele viveu só 6 horas. Quando meu filho estava passando por aquela tensão toda da criança estar com problema ali no ventre da mãe, e a gente sem saber como é que ia ser, eu fiquei pensando, meu Deus, quantas famílias passam por isso? Porque você não tem estrutura, você espera uma criança normal, mas quando aquela criança vem com problema. Então, eu juntei a questão do meu neto com a da Marilyn e comecei a observar, né? E foi engraçado que eu comecei a pegar avião, assim, a viajar, e do meu lado tinha alguém autista. Comecei no banco, sabe? Eu comecei a observar mais que tinha autistas em todos os lugares. Eu falei, nossa, esse pessoal precisa de uma atenção maior. E hoje, como madrinha do autismo, eu já venho fazendo alguns trabalhos aqui no estado, não só no estado, no Brasil também. Fui convidada para ser a presidente da primeira Copa do Mundo do Autismo em 2028. O presidente nacional, Oscar, está para vir agora em setembro e que vai também me apoiar bastante aqui no estado para minha candidatura aqui, né? E nós temos outras demandas também. Bem, o que é que eu vejo? A inclusão do autismo tem que ser real, não só no papel. Então, infelizmente, hoje todo mundo, vamos incluir, mas fica tudo ali no papel. E o diagnóstico tem que ser precoce. Eu acho que não precisa demorar 1 ano, 2 anos. No máximo 90 dias pelo SUS, nós temos que ter esse diagnóstico para poder ajudar. E as famílias, Tancredo, elas precisam muito de apoio. Né? Não imagina, como eu te falei, eu passei por isso sem saber, né? Meu neto, infelizmente, faleceu com 6 horas de vida. Mas como você tem uma criança para poder trabalhar com ela? Né? Como é que uma mãe, um pai, uma família vai esperar uma criança com problemas? Então, essa questão da família, a gente precisa também ter esse olhar, né? E cuidar dessa mãe, né? Desse pai, da avó.
a gente precisa fazer também um tratamento precoce para que eles possam cuidar desse autista. Bom, tem uma pergunta aqui feita pelo Rude. Ele bota aqui, Tancredo pergunta para a candidata, para a pré-candidata, o que pode ser feito para melhorar as APAES, né? E principalmente aqui em Tubarão. Ele bota aqui, sou o Rude. Tá bom, Rude, obrigado pela pergunta. Um abraço, Rude. Então, o que acontece hoje, Rude? Tem muitos... o dia do autista, todo mundo fica ali, né, sensível ao dia do autismo, falando só do autismo naquele dia. E o autismo é o dia a dia. Então, tem muitas leis que estão no papel e estão ali. Eu quero ser essa deputada que vai tirar do papel e fazer acontecer. Porque o autismo é hoje, não é amanhã, é agora. Como eu também falo dos jovens, né? Os jovens não é o futuro, é o presente. Então, isso tem que ser mais rápido. Se não tiver alguém que pegue o processo, o projeto e faça acontecer, fica lá. Então, isso tudo que acontece no nosso país, que a gente vê muito o governo falando, a saúde está 10. Não está 10. Não está. A gente tem não sei quantos clínicas para tratamento. Não tem. Não tem. É só falácias. Então, a gente precisa da coisa real. Né? Que as pessoas tenham realmente esse tratamento, que elas possam sair de casa e dizer assim, olha, eu vou ali e vou ter a terapia, a medicação, tudo rápido. Porque, gente, é muito difícil, tá? Eu recebi uma mensagem de uma mãe essa semana que ela disse que tem que sair de casa 4 horas da manhã para ir para um posto em São José para conseguir uma vaga para tratamento do filho dela. Então, assim, a criança tem 6 anos. Imagine nesse frio que nós estamos passando, uma mãe ter que sair às 4 da manhã para ir no posto para conseguir uma consulta. É muito difícil. Bom, a gente vê também nessa sua fala aí e observa que tem a leitura aí que tu fez dos números de Santa Catarina, não, o país vive isso também, essa questão do autismo, que é uma das suas bandeiras aí como pré-candidata, né? E é óbvio que, né, tendo na sua definição, e eu já falei aqui que aquelas pré-candidaturas que foram concretizadas nas convenções, a gente vai estar trazendo aqui para estar aí fazendo o pedido do voto, tudo que aí pode se fazer o pedido, até então não se pode pedir o voto como pré-candidato e nem também induzir ao pedido do voto. Né? Então, o que nós queríamos é saber da pré-candidata sobre essa questão do autismo, né? E qual é a lei que tu poderia, ou a movimentação que tu poderias fazer para poder tirar do papel, como tu falou ali para nós, para poder dar uma ênfase maior, né? E dar atenção maior às famílias. Então, lei da transparência das filas do SUS, né? Crédito tributário para empresas que contratam PCDs autistas. Tem muita coisa para ser feita, Tancredo, bastante, tá? Então, o autismo é uma coisa real, é uma coisa que não é passageira, são pessoas que a gente precisa tratar elas como normais. Não tem, são pessoas que precisam de cuidados, mas elas têm que ter vida, elas têm que ter atendimento, elas têm que ter trabalho, têm que ter escola, né? Então, as minhas leis que a gente vai trabalhar vai ser em cima disso, dando suporte para as famílias, dando suporte para as mães, diminuindo a fila, né? Que em 90 dias, no máximo, tem o diagnóstico para aquela criança, aquele jovem, seja lá o que for, e que os pais que estejam em casa recebam a bolsa para cuidar do teu filho, e que as empresas também que possam contratar os autistas, a gente consiga diminuir cotas tributárias, né, para que eles possam ter esse incentivo do governo para contratar autismo, né, os autistas para trabalhar. Porque o que é que acontece? Tem um autista. Claro que um empresário vai preferir pegar uma pessoa normal. Então, ele tem que ter essa contribuição do governo. Uma cota para poder contratar aquele autista, né, adulto para trabalhar. Porque o autista tem que vestir, tem que comer, tem que ter uma vida normal. Né? Não tem que ficar ali isolado como se não existisse. Bom. Então, isso a gente vai fazer sim. Vamos criar leis em cima do que precisa, com urgência, né?
Bom, nós estamos conversando com a Patrícia Lisboa, ela que é pré-candidata a deputada federal pelo PSD, agora 11 horas e 35 minutos. Patrícia Lisboa, que é pré-candidata a deputada federal pelo PSD, e a gente vê que ela colocou aqui no início do programa, tem 6 bandeiras, né, que ela vai estar batendo muito nessa questão da sua pré-candidatura. Óbvio que depois de oficializar a candidatura, isso a gente vai estar diluindo cada uma dessas para estar conversando. Mas uma delas aqui, que a gente trouxe como destaque, e ela tem falado muito aqui, é a questão do autismo, né? E é uma bandeira forte, né, e que começa ela através do seu estudo e levantamento de números e a realidade do Estado, né, do que está acontecendo, e nós acabamos aqui falando sobre o que é que ela poderia contribuir, né, para poder tirar isso do papel, para poder trazer como legislação, mas a gente também entende que ela como federal, né, pré-candidata federal, ela não vai só legislar para o Estado de Santa Catarina, vai legislar para o Brasil, né? O que é que poderia, né, na atual política que tem de atendimento do governo com relação aos autistas, o que poderia ser melhorado no sentido, que a gente sabe que o foco é Santa Catarina, mas uma lei que possa, ou políticas públicas que possam ser discutidas com relação ao Brasil na área do autismo. Então, vamos lá. Eu vou voltar para quem não estava ouvindo, que começou agora, né, que eu estou recebendo ali algumas mensagens. Meu nome é Patrícia Lisboa, sou pré-candidata a deputada federal pelo PSD por Santa Catarina. E hoje eu não vim falar de números, vim falar da Joana, lá de Orleans, que espera 2 anos na fila do SUS pelo diagnóstico do teu filho. Vim falar do Pedro, de Joinville, que foi matriculado na escola, mas passa o dia no corredor porque a rede não tem mediador. Vim falar da dona Lúcia, de 67 anos, que cuida sozinha do filho autista, adulto, de 40 anos, sem saber o que vai ser dele quando ela partir. Autismo, vou repetir, não é doença. Autismo não tem cura, porque não precisa ser curador. Autismo é uma forma de existir. E existir no Brasil virou guerra. Guerra para conseguir laudo, guerra para ter terapia, guerra para ser aceito na escola, guerra para conseguir emprego depois dos 18 anos. O IBGE estima que temos 2 milhões de autistas no país. Em Santa Catarina, os laudos cresceram 40% em 3 anos. Mas sabe o que não cresceu? O orçamento, a estrutura e a vontade política. Por isso, como deputada federal, eu vou lutar por 3 coisas. Prestem bem atenção. Lei da fila transparente. Todo estado vai ter que publicar online, em tempo real, quantas crianças esperam por diagnóstico e terapia no SUS. Fila escondida é criança esquecida. Bolsa Cuidador. Reconhecer que a mãe atípica, que abre mão do trabalho para cuidar do filho, está prestando serviço ao Estado. Ela merece renda e aposentadoria. Emprego apoiado de incentivo fiscal da empresa que contrata e capacita autistas adultos, porque autismo não acaba aos 18 anos. E dignidade vem do trabalho. Então, assim, colegas, inclusão não é favor. Está na Constituição, está na lei Berenice Piana, está na lei Romeu Mion. O que falta é deputado que tenha coragem de cobrar que a lei saia do papel. Eu não quero palmas para discurso bonito. Eu quero compromisso com a Joana, com o Pedro, com a dona Lúcia. Porque um Estado que abandona seus autistas, abandona o próprio futuro. Bom, a gente vê que esse conteúdo, muita gente te procura e a gente observa que tu também dá uma atenção, né? E isso é importante para quem está aí como pré-candidato e as pessoas começam a ver, enxergar as bandeiras daqueles que estão colocando seu nome, né, em pré-candidaturas, mas que oficialmente a gente vai estar tratando dessas pautas, e aí a senhora colocou no início do programa que seriam 6 no total, né, para a gente poder estar discutindo. Claro, a gente sabe que essa é uma das principais bandeiras, a questão do espectro autismo, né, no Brasil e no estado de Santa Catarina, mas a senhora tem mais 5 bandeiras que a gente poderia dar uma pinceladinha nelas, né? Pelo menos para não deixar passar em branco, para dizer, não, ela, claro. a candidata, a pré-candidata tem só isso para falar. Não, gente, olha só, em 2022, como também candidata a deputada federal pelo PL,
A minha bandeira foi trabalho para o emprego, né, para os jovens a partir dos 14 anos. Por que 14 anos? Nossos avós, nossos pais, todos começaram a trabalhar cedo. Eu comecei a trabalhar com 12 anos vendendo brigadeiro no colégio, porque desde criança eu gosto de empreender. Então, eu acho que a partir dos 12 anos, o jovem pode fazer cursos gratuitos e 14 anos carteira assinada. Não que ele não pare de estudar, ele vai estudar e vai trabalhar. Então, hoje, muitas mães falam comigo, meu filho está em casa no celular, meu filho só quer saber de jogar, enfim. E muitos também querem uma oportunidade, mas o nosso governo não aceita menores, né, a partir de 16 anos para trabalhar. Então, 14 anos é uma idade que o jovem já quer comprar seu celular, já quer comprar seu tênis, já quer ir para o cinema, quer comer seu sanduíche. Então, eu acho que todos nós precisamos trabalhar, sim, a partir dos 14 anos. Você cria um país forte, porque nos Estados Unidos, no Japão e outros países de primeiro mundo, os jovens começam cedo. Nos Estados Unidos, você caminha na calçada, você vê criança de 6 anos vendendo limonada, né, ali na calçada. Está empreendendo, né? Pega, faz um suco de limonada ali e fica ali vendendo um copinho de limonada para quem está passando. Então, a gente precisa, sim, de colocar, dar direcionamento e oportunidades. E tem muitos jovens tranquilos também que me pedem, eu queria um emprego, queria trabalhar, minha mãe não tem condições de me dar dinheiro, enfim. Eu sou mãe de 3 filhos homens, hoje eles são, né, 28, 26 e 22 anos, mas eles também, quando eram mais jovens, que me pediram iPhone, eu não dei iPhone. Eles foram trabalhar. Com 14 anos, tá, querido? E hoje são grandes homens. Então, assim, eu acho que o trabalho edifica. Então, é uma maneira também que eu vou vir forte, porque o nosso Brasil não precisa de Bolsa Família. Nosso Brasil precisa de oportunidades. E oportunidade, os governantes, né, têm que fazer isso para a população. Fora isso, nós temos o agronegócio feminino, a mulherada do agro, né, que sempre foi ali descartada, ninguém nunca deu oportunidade para a mulher do agro, sempre foram os homens que tiveram oportunidades. Muitas mulheres também me buscam, me procuram para ter um crédito, para poder mudar o trator, para poder ter um dinheiro para cuidar ali principalmente mais rural, né, essa que tem coisa menor, né? E aqui no estado nós somos uma potência, mas tem muita gente precisando também de apoio, né? Muitas mulheres precisam de apoio. Então eu venho trabalhando também com o agronegócio feminino, não só no estado, mas no Brasil. Já venho apoiando e conseguindo algumas coisas também para essa área. Migrantes. O que é migrantes, Tancredo? O que é migrantes? São pessoas que saem de um estado para o outro. Nós temos muitos migrantes aqui gaúchos, né? Como o nosso pré-candidato ao governo, que ele é gaúcho, o João Rodrigues. Nós temos muitos migrantes do Paraná, que está aqui, paulistas, nordestinos, norte. Como também no Nordeste, lá para cima, também tem muitos migrantes do Sul. E o que acontece com os migrantes? Eles sempre procuram coisas, eles vêm para trabalhar, eles vêm para crescer. Às vezes a oportunidade que ele gostaria naquela cidade, ele não tem. E o nosso estado é um estado que tem muita propaganda, dizendo que é o melhor estado do país, que é o melhor estado, que tem emprego, né? Então a maioria vem trabalhar, mas eles vêm a mulher, vem o marido, vem os filhos, e quando chega aqui, vão trabalhar para ganhar R$3.000, para pagar um aluguel, para poder, né? Então não dá. A gente tem que ter essa consciência, e as empresas vão ter que ter uma estrutura, né, para poder colocar esse pessoal próximo às empresas, criar um local para essas pessoas terem moradia, né? Moradia digna, educação e aquele cuidado. Porque aquela pessoa vem para trabalhar. Ela vem porque sabe que Santa Catarina tem muitos empregos, precisa também de pessoas e estão aqui. Então, a gente vai fazer um trabalho também em cima dos migrantes, apoiando os migrantes que queiram trabalhar, os migrantes que queiram realmente fazer o estado crescer, né? A gente precisa. São Paulo foi construída por migrantes, né? São Paulo hoje é uma potência, né? Você vai perguntar ali, eu estive no SBT há muitos anos e a maioria dos funcionários dentro do SBT eram nordestinos. E eu perguntava, quanto tempo você está aqui? 30 anos. 20 anos. O Silvio Santos me contratou, né? Todos migrantes. Então, migração, como também a gente recebe imigrantes de outros países,
como o Haiti, Venezuela, nós temos bastante aqui no nosso estado. E esse pessoal está trabalhando em supermercados, a gente, né, pega o Uber, sempre também vê. E esse pessoal que está vindo para trabalho, eles precisam de uma atenção melhor. Outra coisa, combate ao câncer. Eu passei, né, na minha família, eu tive um tio que faleceu ano passado, descobriu que estava com câncer de estômago e faleceu em 3 meses. Eu tive uma amiga também, Natasha, que foi bem rápido também, né, câncer de estômago. Foram 3 meses e faleceu. E esse diagnóstico do câncer tem que ser mais rápido e o tratamento tem que ser em 60 dias. O tratamento às vezes fica muito prolongado para aquelas pessoas que não têm dinheiro, né? Então, o nosso estado precisa cuidar também muito dessas pessoas, porque, gente, quando você escuta de um filho, de um pai, de uma mãe, estou com câncer, todo mundo vai morrer. Então, o estado precisa estar preparado para atender e cuidar dessa pessoa. Infelizmente, as estatísticas aqui no nosso estado é muito precário ainda, entendeu, Tancredo? Então, precisa ter uma coisa mais direta. E só quem sente é quem passa. E eu já passei por isso também. Violência doméstica. Muitas mulheres me procuram também com essa questão de violência doméstica. Está tendo muito feminicídio aqui no nosso país, principalmente no nosso estado. E o feminicídio aumentou bastante. Então, já temos a Lei Maria da Penha, mas eu digo para você, mulher, o amor não é bater, não é maltratar. Essa pessoa que faz isso, a primeira vez, você tem que abandonar. Você não pode deixar isso evoluir, porque um primeiro tapa vai para o segundo, vai para o terceiro e vem o feminicídio. Então a gente também tem que cuidar dessas pessoas que passam por isso, porque às vezes é o pai, às vezes é o marido, às vezes essa pessoa não tem emprego, ela depende dessa pessoa que está maltratando ela, e a gente precisa cuidar, né, dessa mulher, dessa criança que está passando por esse problema. Infelizmente, está aumentando muito, diariamente, né? As mulheres estão sendo atacadas e as crianças também. Então, são as bandeiras que eu estou trabalhando. O agronegócio, o autismo, combate ao câncer, emprego para os jovens 14+, migração e a violência doméstica. Isso aí né, são bandeiras fortes, né, para poder ser trabalhada, né, deputada? São bandeiras fortes, Tancredo, são bandeiras que eu passei, todas elas. Então, quando você sente na pele, você consegue ter mais essa vontade de ajudar, porque eu sei a dor do outro. Então, por isso que eu estou aqui. Outra coisa que eu quero falar é sobre questão de ser política, né? Como eu falei, eu sempre gostei de ajudar as pessoas. E assim, o dinheiro que o político ganha, o seu salário, é bom, é razoável. Mas ele tem as verbas para também fazer o que ele está falando. O dinheiro está lá em Brasília para um deputado federal. Nós temos os cofres ali para levar os projetos e serem aprovados e atuar. O que é que acontece com muitos que eu conheço? Foram eleitos, estão em Brasília e esqueceu do povo. Aí lembra só da família, dos amigos, daqueles que estavam ali com eles. E o povo, cadê os projetos? Cadê as leis? Cadê as coisas que vocês fizeram? Não fizeram nada. Muitos deles não fizeram nada. E eu estou aqui para fazer, Tancredo, porque eu quero deixar um legado. Eu quero deixar um legado. Nessas 6 bandeiras que eu venho trabalhando, eu quero ser a primeira mulher que fez realmente as coisas acontecer. Porque você está ajudando o próximo. E eu acho que quando você ajuda, você recebe mais do que você ganhar, entendeu? Eu acho que a satisfação de você fazer para o próximo é bem maior do que você receber. E isso eu tenho dentro do meu ser, eu sou assim. O dinheiro é importante, o dinheiro é uma ferramenta, você tem que ter para morar, para botar gasolina, para pagar um hotel, para comer, mas a gente não precisa de muito dinheiro, de bilhões, né? Que a gente hoje vê políticos falam de bilhões. Esses bilhões poderiam estar na saúde, esses bilhões poderiam estar em várias situações do dia a dia que as pessoas precisam. Infelizmente, não é o que acontece. Por isso que eu estou aqui pedindo a oportunidade, né, para que eu possa fazer acontecer. Bom, é bom a gente sempre lembrar, né, a senhora como pré-candidata, a gente está falando de como pré-candidata a deputada estadual. Federal. Né, ali, desculpa, a pré-candidata a deputada federal, né, pelo PSD. E, Patrícia Lisboa, tem se conversado muito com pré-candidato a deputado estadual para ver também
os alinhamentos dele, porque tu sabes que, né, o candidato a governador, ele tem também as suas prioridades, né? E ele gosta muito de estar escutando aí os pré-candidatos também, principalmente os federais, né? Claro, tem os estaduais também, os candidatos tudo pré, né, a senador, mas de poder estar discutindo assuntos importantes. Ontem ele trouxe aqui uma demanda muito forte na questão da infraestrutura que precisa o Estado, né, ter, não é só ficar no discurso e nas mídias, como está sendo feito pelo governo Da saúde atual. também, né? E da saúde, que foi uma das pautas que ele mais bateu aqui. Né? Então, é importante, né, ter né, um pré-candidato ao governo do Estado que também pense, né, dentro de dessas bandeiras que você está trabalhando. Isso, nós já tivemos a reunião, né, vamos ter outra agora e estamos avançando, né, para concretizar também alguns trabalhos, porque, como eu falei, em setembro o presidente do Autismo Soccer, ele mora em Miami. Como eu te falei, eu fui convidada para ser a presidente aqui do Brasil da primeira Copa do Mundo do Autismo. Não só essa bandeira, tem as demais. Então, nós vamos sim apoiar, né, conversar, para poder avançar nesses projetos e realmente ter resultado. A gente está hoje trabalhando em cima de resultados. Não adianta ficar nas falácias, como ele falou, né? O governo atual faz muita propaganda, mas quando você vai conferir, não é aquilo, né? Não sei quantas cirurgias. Aí eu digo, tem mais cirurgias do que população do estado, né? Então tem muita coisa aí que não está batendo, mas a gente vai trabalhar para somar forças e agir com a população. É bom. Tá aí. Nós temos aqui algumas pessoas também participando. A gente agradece aqui porque o programa realmente tem bastante audiência. É importante, né? E a gente tem aqui também o João Carlos participando conosco, tem aqui a Zenaide, tem aqui e eu gostaria até de muitos desses aqui nos acompanham todos os sábados, que tem o Max, também tem aqui Felipe, né? Tem aqui o Nico Gazola, um abraço aí para o Nico Gazola, que também nos acompanha. Tem aqui também a Isabela, também aqui conosco, né? Continua conosco, nos prestigiando com a sua audiência. O Evandro, né? O Antônio Beluco também está aqui conosco, obrigado por estar aqui ligadinho na Rádio Litoral. A Maiara também conosco, a Preta, né? A Fran com o marido também está nos ouvindo, o Antônio Carlos, obrigado aí pela audiência, também o Rui, conosco também o Edilson, o Edilson aqui da Pescaria Brava, o Sequinel também, obrigado por estar conosco, aqui Tubarão, também a Cida aqui do Gravatal também nos acompanhando, o Tiago, né? O Tiago, um abraço aí, Tiago, e obrigado pela audiência conosco. Também está participando aqui o Juninho, obrigado aqui o Juninho, que é aqui do município de Pedras Grandes também, obrigado Juninho, está aqui conosco, a Duda, também o Edson, aqui conosco também o Elvis, obrigado Elvis, aqui de Capivari de Baixo também conosco, o Marcos de Laguna, o Marcos, um abraço aí, doutor Marcos está também nos acompanhando, advogado ele, também o Paraíba está aqui em Imbituba, né? Paraíba, obrigado aí pela audiência conosco aqui, né? É sempre bom tê-lo nos acompanhando aqui também. A Natália aqui de Laguna também mandando um abraço. O Eduardo aqui de Maruí também mandando um abraço. O Ailton, lá de Garopaba. Ô Ailton, um abraço aí. Fazia tempo que não aparecia, amigo, né? Obrigado aí por estar conosco. A Tânia, o Júlio, né? Os dois, um casal também, obrigado por estar aqui conosco. A Carol também está conosco, a Piva. O Góis também conosco, né? O Adolfo Pinter também nos acompanhando, obrigado Adolfo pela audiência, o Fernando, e também o Wellington, né? Aproveitar aqui, colocar para o Wellington aqui também os pêsames aí, que acabou perdendo a mãe dele no dia de ontem, sepultada no dia de ontem, os pêsames aí para nós. Também aproveitar a oportunidade para também Ieda Cordeiro, que acabou falecendo na quinta-feira e foi sepultada no dia de ontem também, né, a todos os familiares,
família Cordeiro aí, nossos sentimentos, né? Também aqui nos acompanhando a Rose, também a Rosalba, a Jussara, também aqui o Matheus, obrigado por estar conosco também, o Telmo e o Isaac, né? São tudo pessoas que estão nos acompanhando, né? Bastante gente nos acompanhando. Tem também a Patrícia Lisboa. Nós vamos estar também recortando material e passando para o portal Litoral Mais, e também a gente vai ter, né, muita gente que também nos acompanha lá pelas informações que passamos ao portal. Já passamos aqui das 12h02 até poder fazer o fechamento, já estamos estourando o horário, né? Isso. Mas vamos lá, mas a gente tem que andar um pouquinho mais, e agora a gente deixa, né, os microfones da Rádio Litoral para suas considerações. Tem algum assunto que nós não falamos para aproveitar a oportunidade? Então vamos lá, vamos voltar para o autismo, né? Eu acho que um Estado que abandona seus autistas abandona o seu próprio futuro. E eu agradeço, né? Muito obrigada por estar aqui. E contem comigo, porque autismo não é pauta de saúde. Autismo é pauta de cidadania e de economia e de justiça. Um abraço a todos. Vão me seguir também nas minhas redes sociais, ali no Instagram, Patrícia Lisboa P. E tenho certeza que vocês vão ouvir muito falar ainda em meu nome. Bom, obrigada a todos. Patrícia Lisboa P, o que é o P? É no Instagram. P. No Instagram. P, Patrícia Lisboa P. P. Para diferenciar, né? Porque deve ter Isso. outras Patrícias Lisboa também, aí tem que diferenciar, né? Nossa, no Brasil tem umas 6 Patrícia Lisboa. É. E tem uma até que é candidata a deputada estadual no Rio Grande do Sul. Ah, é? Tancredo, teve uma questão até que me chamou a atenção, que ela é cega, essa Patrícia Lisboa do Rio Grande do Sul. E quando eu fui voltar na gestão passada, estava lá que eu não poderia, que eu teria que ouvir, porque eu era cega. Eu falei, nossa, porque também ela era candidata, mas era do Rio Grande do Sul. Olha como é que... né? Não. Mas enxergo mesmo, viu, gente? Esse Brasilzão e as redes sociais é aberta para o mundo todo, né? Então, e você tem... então, no Instagram, Patrícia Lisboa P, vão me seguindo ali. E vocês vão ver, né, outras entrevistas, eu vou estar sempre atuando. E com Deus a gente consegue tudo no momento certo. Ok, conversamos com Patrícia